Hoje nós vamos estar falando sobre o trono de Deus. Esse texto está relatado, essa informação está relatada no texto do capítulo 5 de Apocalipse. E você vai manter, então, esse texto aberto, o capítulo aberto, onde nós vamos estar vendo esta visão, onde tem ali o trono de Deus, onde tem ali o Cordeiro, onde tem ali também alguns livros, mas especificamente nós vamos estar vendo a parte da visão do trono, estudando um pouco ela, e depois, em outro, nós vamos estudar sobre os selos. A visão do trono de Deus mostra que Deus, ele é soberano. Deus, ele é o rei. O sentido do trono é sentido de soberania, é sentido de monarquia, de governo. E ali nós temos a visão clara de que Deus, ele é um governante, mas não é um governante qualquer. A Bíblia tem vários textos que mostram que Deus, ele é tão soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, como foi descrito ali no começo de Apocalipse, e também nos revela que ele é o Criador de todas as coisas. Quando nós olhamos para a natureza que está ao nosso redor, mesmo depois de toda degradação, a destruição, nós podemos ver que os traços da natureza mostram um Criador inteligente que bolou, que estrategou tudo que ia ter no planeta e no universo também. De fato, nós entendemos pela palavra de Deus que Deus é o Criador de tudo. E por isso que ele é então exaltado, é por isso que ele é reconhecido em todas as visões onde ele aparece como rei. Agora, quando nós puxamos para a história do planeta, nós vimos aqui algumas cenas que nos deixam muito tristes. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, onde ali 19 milhões de pessoas foram dizimadas. Na Segunda Guerra Mundial, 83 milhões de pessoas foram dizimadas. No desastre ali em Sumatra, Indonésia, ali o tsunami, 226 mil mortes através desse desastre natural. Quando a gente vai para a sociedade como um todo, quase 20 milhões de pessoas são afetadas por conta da fome e cada vez aumenta mais. E o que falar também do que nós estamos vivendo hoje, o coronavírus. Nós vemos, queridos, que parece que o mundo está se acabando, as pessoas não sabem o que está acontecendo, e a pergunta que não se cala é a seguinte: será? Será que alguém está no controle de tudo isso? Será que o mundo foi abandonado? O que de fato está acontecendo nesse quadro onde os seres humanos estão inseridos? Uma coisa é clara, queridos, nós que cremos na Bíblia, na palavra de Deus, não temos dificuldades para entender que, sim, há um Deus que está no controle de todas as coisas. E diferente do que muitos pensam por aí, onde alguns comparam o mundo como um grande Big Brother da vida, onde Deus colocou ali os personagens e agora está lá quietinho, só vendo quem que vai conseguir chegar no final. Ao contrário desse pensamento, há um Deus que, além de estar no controle, ele se preocupa muito com as criaturas que ele criou. Eu quero então que agora a gente possa começar a ler esse texto de Apocalipse, no capítulo 4 e o versículo 1. Deixa eu ver quem aqui. Eu vou pedir aqui para Joelma. Pode ser, Joelma? Você lê para a gente esse texto? Depois disso, tá me ouvindo? Sim. Depois disso, tive uma visão. Vi uma porta aberta no céu
E a voz que fala aqui e mostra isso. Nesse texto aqui, mostra essa porta, a porta do céu, ela estava aberta. E ele viu uma voz que ainda chamou ele para subir e conhecer o que estava acontecendo ali. Ele ia revelar. Então, no plano dessa porta aberta do céu, há um convite. Um convite de Deus justamente para adentrar no trono dele. Ou seja, num santuário celestial. Nós citamos sobre esse santuário, assim, de forma bastante resumida. Mostrei para vocês aqui que o santuário representava simbolicamente a atuação de Jesus Cristo por as pessoas a qual estão vivendo em harmonia com Ele, Ele intercedendo por essas pessoas, Ele reivindicando o direito da salvação delas. E ali, no santuário celeste, que é diferente do terrestre, o terrestre é apenas como se diz, uma cópia, uma maquete do que de fato está acontecendo no céu. Eu estou vendo que o meu vídeo ficou travado, né? Voltei. Esse computador está me traindo. Mas vamos lá. Então, Deus agora nos chama, através dessa visão, para ter uma oportunidade de adentrar no trono da graça, ali onde está o santuário celeste. Nós temos alguns textos da Bíblia que refletem assim como que era a revelação do trono. Isaías, por exemplo, quando ele recebeu o chamado para ser o profeta, está relatado ali em Isaías, capítulo 6, versículo 1 até o 3, mostra uma cena de um ambiente onde tem ali um altar de sacrifício, ali também tem um trono, ali tem alguns serafins, esses serafins eles estão voando de um lado para o outro, eles têm 6 asas, eles cobriam com 2 asas o rosto, com 2 os pés e com 2 eles voavam, mostrando ali o respeito pela santidade de Deus na sua presença. Outro texto, representado em Daniel 7, 9 e 10, também mostra, continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou, e suas vestes eram brancas, branca como a neve, e o cabelo da cabeça como a pura lã, e o seu trono era em chamas de fogo, suas rodas eram fogo ardente, um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares o serviam. Miríades e miríades estavam diante dele, e assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando a Bíblia, principalmente no contexto profético, apresenta uma visão de Deus em seu trono, ali é um contexto de julgamento. Tá? Então, veja, Deus está diante do seu trono, está ali assentado no trono, e nós vamos ver alguns elementos que estão ali relatados em Apocalipse. E se tem ali tronos, e se tem ali pessoas assistindo, ou seja, testemunhas, ali está acontecendo um momento de julgamento. Esse momento de julgamento, comparado com o santuário, onde é a habitação de Deus, e comparado com o santuário terrestre, ele é o momento em que as pessoas vão ser agora, como se diz, separadas. Como a Bíblia diz, separar os bodes das ovelhas. Então, o momento de julgamento é um momento de separação. Aquele que leu a palavra, aceitou, pôs em prática, Deus vai trazer para o lado dele. Aquele que leu a palavra, não aceitou, não pôs em prática, ou aceitou, mas não pôs em prática, aí Deus vai separar por outro lado. E isso é um contexto de julgamento. Nesse texto aqui de Apocalipse 4, agora os versículos 2 e 3, eu gostaria que vocês prestassem atenção num detalhe. E eu vou pedir para a Janaína ler esse texto. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado.
E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto a uma esmeralda. Muito bem. Eu quero que vocês prestem atenção justamente nesse detalhe aqui do arco-íris. Quando você vê arco-íris citado na Bíblia, você lembra de algum evento? Quem está lembrando de um evento aí do arco-íris na Bíblia? Um evento importante, Deus com Noé. E quando nós nos apresentamos, aplicativo para ver se fica mais suave. Eu estou operando o mínimo dos mínimos, meus queridos, mas o computador hoje está, de fato, pregando uma peça em mim. Mas eu espero que agora vai dar certo. Voltando aqui. Quando Deus anunciou o dilúvio e Noé aceitou a proposta divina, ouviu a sua palavra e entrou na arca, Deus então salvou esse grupo de pessoas, que foi ele e a família dele. Apenas 8 pessoas no total de todo mundo que existia no planeta. E agora nós temos, no final do dilúvio, Deus pede a ele que faça um sacrifício e Deus apresenta no céu um arco, que hoje nós conhecemos como um arco-íris. E Deus diz aqui em Gênesis 9, 11 e 17, vocês vão poder conferir depois, que Deus disse o seguinte: Noé e todos que vierem depois. Este arco-íris é uma aliança que eu faço com a raça humana, para que você entenda que a próxima vez que chover, nunca mais haverá um dilúvio. Então, toda vez que chovia, o arco-íris aparecia e eles lembravam dessa aliança. Essa aliança com o arco-íris remete a uma aliança de salvação. Da mesma forma que Apocalipse, trazendo ali um gancho, puxando essa simbologia do arco-íris, coloca ali diante do trono de Deus, mostrando que Deus está dando a oportunidade de salvação. E assim como Noé entrou na arca, foi salvo, Deus também dá a oportunidade de você aceitar os ensinamentos e receber a salvação. E também esse arco-íris representa as normas de juízo, que são justiça e misericórdia, com base ali em Salmo 97 e o versículo 2, e o Salmo 2. O que significa, queridos? Temos que lembrar que Deus, ele é misericórdia, Deus, ele é amor, mas acima de tudo, ele também é justiça. E ele não pode, de fato, deixar que as pessoas vivam a sua vida debalde, sem se preocupar com o dia de prestação de conta. Porque há um contexto, um pano de fundo, que nós vamos estudar mais na frente, há um contexto desse pano de fundo, que há uma batalha espiritual, e Deus ele precisa apresentar todos os detalhes para que as pessoas não tenham dúvida da sua justiça. E nem tampouco banalizar a misericórdia. Então há um perigo da gente pensar assim, Deus é amor, Deus aceita, Deus não se preocupa com esse detalhe. Há um perigo. Porque quando Deus fala assim, eu quero que você faça dessa forma, e a gente faz de forma diferente, por melhor que ela seja, não é a vontade de Deus. Vou dar um exemplo aqui. Quantos aqui já ouviu a história de Caim e Abel? Quantos? Ok. Vocês lembram que Caim e Abel receberam uma tarefa. A tarefa é um sacrifício para Deus. Abel, que já conhecia o princípio, já conhecia as normas, ele foi lá no rebanho, pegou uma ovelha e fez o seu sacrifício. Já Caim, ele era um agricultor. E ele pensou no seu coração que ele tinha algo muito melhor para oferecer a Deus do que uma ovelha. Então ele foi reunido ali dos frutos do seu trabalho, frutas, legumes, verduras, enfim, fez uma belíssima mesa vegana. Tudo era natural, tudo era saudável, muito mais saudável do que um cabrito, muito mais saudável do que uma ovelha.
se você for colocar na questão da cadeia alimentar. Porém, não foi o que Deus pediu. Então aqui há um princípio, queridos. Por melhor que você ofereça a Deus, se não for o que Ele pede, não tem valor. Pegou a ideia? Não importa o quanto você se dedica para fazer uma coisa para Deus. Pode ser de coração, pode ser com todo o amor que você tem. Mas se é diferente daquilo que Deus pediu, não vai adiantar. E é o que a gente tem visto aí muitas pessoas fazendo o melhor para Deus, só que não o que Deus pediu. Agora entenda, no contexto dessa guerra espiritual, Satanás ele tentou usurpar o trono de Deus, queria governar o universo no lugar de Deus. Há um texto aqui de Isaías 14, 12 até 14, que diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte subirei, acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Foi justamente com esse orgulho, por ele ser um anjo especial, ele queria agora tomar o lugar de Deus. E aí vem o grande problema. Ele caiu, e cair, veio direto cair no nosso colo. Olha o que diz aqui em Ezequiel 28, 13 a 16. Estiveste no Éden, jardim de Deus, te coloquei como querubim da guarda, estivesse sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou a iniquidade. O teu coração se encheu de violência e pecaste, pelo que te lancei, profano, fora do monte de Deus. E assim Satanás e também todos os seus companheiros que ele tinha acabado de enganar, você deve lembrar que numa das aulas, se não me engano, na primeira aula, eu falei que o dragão arrastou a terça parte das estrelas com sua cauda. É essa cena aqui, ele enganou os outros anjos que eram puros, colocou em dúvida ali a soberania e a liderança de Deus e propôs se rebelar para dar uma nova liberdade, uma liderança mais amena, vamos dizer assim. Com isso, queridos, ele veio para o nosso mundo, que era perfeito. Deus criou tudo na maior qualidade possível. Tudo para beneficiar o homem. Porém, o homem caiu no engano, pecou, e eles também, assim como Lúcifer foi expulso do céu, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Com isso, desde o dia em que o pecado entrou neste mundo, Adão, que era o príncipe representante desse planeta, lembra que quando Deus criou Adão, ele disse assim: eu te colocarei e você vai cuidar. Você vai dar nome a tudo, você vai cuidar da terra. Então, Adão ele representava o príncipe deste mundo. Só que quando ele cedeu ao pecado, ele passou a autoridade para Satanás. E esse começou, então, a reinar no mundo. A partir de então, o que a gente vê no quadro do planeta? Descontrole total. Desde que Satanás tomou conta, a primeira coisa, a morte. A morte de quem? De Abel. Aquele que era fiel a Deus, ofereceu um sacrifício puro. Caim ficou com inveja, matou o irmão. O pecado tomou conta e descontrolou todas as coisas. E agora nós temos, queridos, enfim, a cena do trono de Deus. Eu falei um pouco sobre esses detalhes para você entender a importância da cena do trono de Deus. Satanás, ele quer de todo jeito tomar o lugar de Deus. Esse trono representa o controle total do universo. E tudo que ele mais quer é ser reverenciado por todos. E agora nós temos essa cena. O que mostra essa cena? Eu quero que você abra
Eu falei desde o início que era o capítulo 5, queridos, me desculpe, vamos retificar. É o capítulo 4. Vamos ler aí o texto do capítulo 4. Eu vou pedir agora para a Juliana. Juscelino, meu querido, seja bem-vindo, viu? Estou vendo você agora aqui. Deus te abençoe. Juliana, lê aí o versículo 4. Oi, tá ouvindo? Sim. Capítulo 4, versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Olha aí, nós temos uma cena aqui inusitada. Nós temos aqui um trono e ao redor. Ok? Estão me ouvindo? Eu vou fazer uma coisa aqui, queridos. Eu vou desativar minha câmera, porque eu estou suspeitando que é ela que está pesando. E como vocês estão acompanhando aqui o slide, não vai ter necessidade da minha câmera ficar ligada, não, tá? Assim ela vai até desaparecer aí de vocês. Muito bem, então nós temos aqui 24 tronos, e esses 24 tronos estão ocupados por 24 anciãos. Quem são esses anciãos? Esses anciãos, eles são mencionados 12 vezes no Apocalipse. Eles estão sentados em tronos, eles têm vestidos brancos, eles têm coroa na cabeça e eles são assistentes sacerdotais de Cristo. Vamos analisar um pouquinho cada detalhe desse aqui. Com base em Apocalipse 3:21, que diz o seguinte: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o Pai no meu trono. Lembra da citação aí das 7 cartas para as 7 igrejas? Então veja, esses anciãos, eles estão representando a universalidade dos vencedores. Todo vencedor, ele é representado por vestiduras brancas, que é a justiça de Cristo, e a coroa, que é a vida eterna, que é dada para eles. Agora, de onde que eles vieram? Eles são apenas simbólicos? Eles são literais? Há estudos que mostram, queridos, algo bastante interessante. Olha o que diz Mateus 24, versículos 50 e 53. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra. E fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, há estudos que caminham mostrando que esses 24 anciãos foram aqueles que ressuscitaram mediante a morte de Cristo, para testemunhar este sacrifício de Cristo. E eles que eram vencedores, quando Jesus ressuscitou e subiu ao céu, ele levou também com eles para fazer parte desse projeto, não vou dizer projeto, mas desse momento de julgamento, intercedendo ali pelos outros que estariam salvos. Ficou claro isso para você? Então nós temos aqui, em Efésios 4:8, confirmando. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas,
levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Mais um texto ali trazendo a ideia de que aqueles que ressuscitaram, quando ele subiu ao céu, ele levou também com ele. Então, tudo leva a crer, queridos, que esses 24 anciãos foram representações de várias gerações que venceram na sua era e agora estão lá representando o universo, todos os seres aqui na Terra. Tá bom? Versículo 5. Vamos pedir agora para Juscelino ler. Você pode ler na sua versão da Bíblia, tá, gente? Eu estou botando na tela aqui só para facilitar. Juscelino, você pode ler, filho? Juscelino congelou ali. Dalton, você consegue ler o que está aí, filho? Me ajude aí. É o que está na sua tela aí? Isso. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogos, que são os 7 Espíritos de Deus, que está em Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Continua. Há diante do trono como que um mar de vidros, semelhante Vou te ajudar, ao cristal. peraí. Agora ficou bom. Há diante do trono como que mar de vidros, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Muito bem. Vamos agora analisar tudo isso aqui, ó. A visão, além de mostrar os anciãos que estão assentados no trono, mostra agora 4 seres viventes. E são seres bizarros, porque olhe bem aqui, são seres viventes cheios de olhos por detrás e por diante. Para que você entenda essa visão de olhos para todo lado, ou seja, é a visão de seres que têm o conhecimento geral. Ele está sabendo de todas as coisas, é como se ele tivesse condições de ver tudo. Qualquer ângulo, ele tem como captar ali o que está acontecendo. Então diz aqui, ó, o primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo é semelhante ao novilho, ou seja, um boi, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Então veja que interessante essas características. Continuando aqui, ó. Verônica, lê pra gente. O 7 e 8. 7 e 8. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo, semelhante ao novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante a águias quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era e que é e que há de vir. E que há de vir. Muito bem, Verônica, obrigado, viu? Veja se esse texto não lembra o texto de Isaías. Olha só. O texto de Isaías aqui para mim já apareceu, mas para você não chegou.
Perdi a conexão aqui, a internet caiu, mas foi um piquezinho, eu voltei de novo. O que eu estava falando aqui, ó, veja se esse texto que a Verônica acabou de ler não lembra o texto de Isaías. Olha só, ele diz aqui: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com outras cobria os pés, com outra voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Olha a semelhança. E não descansavam nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Então veja que essa cena aqui, ela está repetindo a cena do julgamento, como foi apresentado tanto em Daniel quanto também em Isaías. Ezequiel 1, de 1 a 10, traz aqui uma descrição que nos ajuda a entender quem são esses 4 seres. Olha o que ele diz aqui, ó. Olhei, e eis que uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e no meio disso uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. A forma do seu rosto era como de homem, como de leão, como de boi e como de águia. Olha a repetição, Ezequiel e também Apocalipse, fortalecendo essa ideia. Agora, o que representa esses números? O que representa tudo isso? Nós temos aqui, queridos, as tribos ao redor do santuário. E dentro dessas tribos, havia algumas tribos que elas se destacavam umas das outras e cada uma carregava um estandarte. Esse estandarte tinha uma representação simbólica de alguma imagem. E olha o que é interessante aqui, ó. A tribo de Judá era representada por um leão. A tribo de Efraim era por um boi. A tribo de Ruben era por um homem. E a tribo de Dan era de uma águia. Que coisa extraordinária. As referências têm tudo a ver com o que está relatado ali em Apocalipse, fazendo uma conexão com as tribos ou o povo de Israel. Lembrando, queridos, que o leão aqui, ele está estritamente sendo representado por alguns outros pontos, e eu quero apresentar para você. Ó. No livro de Mateus, Deus, ou Jesus Cristo, é apresentado como o leão da tribo de Judá. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, e possuei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E por cima da sua cauda, continua aqui outro texto de Mateus, pusera a escrita de acusação: este é o rei dos judeus. Ele faz a referência de Cristo como o leão da tribo de Judá. É uma expressão até bastante conhecida no meio evangélico. Já no livro de Marcos, Jesus ele é apresentado como o servo, aquele que veio para servir e não ser servido. E o simbolismo da servidão era apresentado por uma figura de um boi. E ele, sentando-se, chamou os 12 discípulos e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. E qualquer de vós que quer ser o primeiro, será o servo de todos. Essa é a figura também, a imagem de Cristo, dentro do contexto apocalíptico. Em Lucas, Jesus agora já é apresentado como o Filho do Homem. E ele diz aqui: e durante 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Aqui são características de ser humano, de homem. Jesus ele é apresentado uma figura humana diante dos outros homens. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então veja a expressão Filho do Homem.
Então, é representado Jesus Cristo, a figura de homem. E, por fim, João apresenta Deus como uma figura de uma águia, ou seja, aquele que está voando. Lembra que o texto diz? É uma águia, mas é uma águia quando está voando. Isso representa o quê? A posição de Deus. Deus está acima, Deus está tendo a visão geral de todas as coisas, e é apresentado aqui, no princípio criou Deus, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Eu e o Pai somos um, ou seja, Jesus Cristo é apresentado como o próprio Deus. Então, queridos, quando Deus apresentou essa cena litúrgica do céu, os 24 anciãos, os catsais, que representam as igrejas, também representando os espíritos de Deus, e agora as 4 figuras desses animais estranhos, porém que tem uma característica divina, que é aquele que sabe tudo, ou seja, a onisciência, esses 4 está representando Jesus Cristo. Os 4 seres têm o mesmo tipo de simbolismo. Todos eles representam a Cristo. Ficou claro? Alguma dúvida? Você pode levantar a mão. Ok, vamos adiante. Janaína, você fica de olho aí, se alguém levantar a mão, tá? Você me ajuda aí, escrevendo, porque eu estou aqui de olho nas imagens. Mas deixa eu cortar aqui só um pouquinho. Deixa eu ver se dá para voltar aqui. Não, não dá não. Tá claro para vocês, né, queridos? Vou abrir aqui bem a tela de vocês para eu tentar visualizar também. Então, vamos lá. Nós já estamos acabando aqui. Essa cena litúrgica, queridos, tem um propósito específico. Reconhecer quem de fato é Deus. E aqui você também tem que levar em consideração uma coisa. É uma pergunta pessoal agora. Quem é Deus para você, na sua vida? Deus não pode ser apenas um ser superior. Deus não pode ser apenas um ser que criou tudo e mantém tudo. Deus tem que ter um significado especial na sua vida. Porque Deus, ele é um Deus pessoal. É um Deus que se preocupa com você, Joelma, nas suas necessidades. É um Deus que se preocupa com você, Verônica, nas suas atribulações. É um Deus que se preocupa com detalhes, Juscelino, das suas preocupações. Não é um Deus que simplesmente criou tudo e abandonou. Ele tem atenção, cuidado e se preocupa com cada um de forma pessoal. Ele vai atender a cada um dentro da sua necessidade. Então, para isso, você tem que entender o seguinte: quem é de fato Deus para você? Dentro desse contexto de julgamento e tudo mais, há uma exaltação, uma glorificação da pessoa de Deus. Que é o quê? Olha o que diz aqui no finalzinho desse versículo aqui, ó. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, de receber a honra, de receber o poder. Por quê? Olha o que está grifado aqui. Porque todas as coisas tu criaste. E aqui, queridos, fique atento para a informação que eu vou passar para vocês agora. Eu falei numa ocasião passada que Deus, ele sempre apresenta uma coisa e Satanás, ele apresenta uma contrafação daquilo que Deus faz. Deus faz algo bom, Satanás faz algo ruim, disfarçado de bom, para contrafazer a vontade de Deus, aquilo que Deus colocou. Dentro do contexto do Deus Criador, que é o único digno de honra, digno de glória, digno de ser exaltado, Satanás coloca no ser humano uma ideia distorcida
da criação de Deus. E eu quero apresentar isso aqui para vocês. Ó. Alguém já ouviu falar sobre isso? A teoria da evolução? Aliás, vocês, educadoras, talvez estejam até mais acostumados quantas lições, quantos livros nós ensinamos para os nossos alunos de que há um momento na vida que houve uma explosão, um Big Bang, e aí as moléculas começaram a entrar em movimentos, começaram a ter ali um ser, uma ameba cósmica, e ela foi crescendo e desenvolvendo até aparecer o ser humano. Uma vez eu li um livro que dizia o seguinte, o título do livro era assim, não tenho fé suficiente para ser ateu. Em outras palavras, ele quis dizer o seguinte, é mais fácil acreditar nos relatos bíblicos do que nas teorias de evolução ou de outras coisas mais. Por quê? Porque na ideia do evolucionismo, o ser humano veio do nada, viveu uma vida muitas vezes sem sentido e vai voltar para o nada. E acabou. Não é assim mesmo que a gente aprende na escola? O ciclo da vida? Nasce, cresce, reproduz e morre. Não é isso? Só que Deus, através da Bíblia, ele traz uma proposta diferente. Nós não viemos do nada, nós viemos da sua imagem e semelhança. Nós não vivemos aqui sem propósito, nós estamos aqui para ser instrumentos de salvação para outras pessoas. E nós também não vamos para lugar nenhum, nós temos um lugar preparado. A Bíblia diz ali em Apocalipse 20, nós vamos estudar mais na frente, e eu criei novos céus e nova terra. Ele também diz, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vamos estudar lá para frente sobre isso. Então Deus, através do Deus Criador, do soberano Criador, ele quer mostrar o seguinte, filho, fui eu que te criei. E eu estou cuidando de você. E eu vou vir buscar você para morar comigo. Olha que mensagem maravilhosa que nós encontramos aqui. Porém, Charles Darwin, em 1859, ele escreveu esse livro, A Origem das Espécies, onde, resumidamente, apresenta ali que, dentro da qualificação dos seres humanos e também dos seres variados, animais e até vegetais, existe ali o processo seletivo. Aquele que é melhor sobrevive e o que é inferior não sobrevive. E ali vai fazendo a seleção. Esqueci a palavra certa. Seleção natural. Então, no processo da seleção natural, o mais forte vence e o mais fraco morre. Quando a gente escuta falar sobre Darwin, a gente até fala assim, tá, esse homem não cria em Deus, esse homem não se preocupava com isso, ele estava escrevendo com base nas suas observações, mas aqui agora vem uma preocupação, queridos, e eu quero apenas apresentar como uma questão histórica e como uma questão real. O que nós aprendemos em Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou tudo pela sua palavra. João 1, ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas veio por meio dele. Ou seja, Deus criou o mundo através da sua palavra. Porém, em 2014, eu lendo alguns artigos, eu me deparei com essa notícia aqui, que estava ali no G1. O título lá em cima, eu vou até ampliar para vocês verem, agora com esse recurso dá para a gente ir lá, ó. Parece que desfocou. Está desfocado para vocês? Ou está dando para ler bem? Tá, mas o título aqui em cima diz o seguinte, Big Bang e teoria da evolução não contradizem o cristianismo, segundo o Papa.
Tá, até aí tudo bem. Eu até entendo que dá para fazer harmonia em alguns pontos da evolução com a criação de Deus. Porém, o que me preocupou, querido, foi o que ele disse, sendo ele um líder religioso reconhecido no mundo todo. Ele diz o seguinte: em discurso a acadêmicos, Pontífice criticou a interpretação de que Deus agiu como um mago com uma varinha mágica capaz de criar todas as coisas. Ou seja, no pensamento dele, na expressão dele, na ideia dele, Deus não podia simplesmente falar, haja isso e a coisa acontecer. Ele quer harmonizar como que a criação levou assim tempo. Deus foi criando, mas não foi de uma vez através da sua palavra. Não foi como um mago, um mágico que vai lá e plum, as coisas acontecem. Agora eu queria que você pensasse um pouco em mim. Quem é Deus? Deus pode tudo ou Deus tem limitações? O que você acha? Se você acha que Deus pode todas as coisas, levanta a sua mão só para eu ver. Deus pode todas as coisas? Ok, que bom. Se Deus pode todas as coisas, o que impediria de Deus criar o mundo em 1000 anos ou em um segundo? Eu gosto às vezes de brincar, Juscelino, nesse contexto aí. Existe um dos filmes, o último filme dos Vingadores, aquele Vingadores... esqueci o nome. O último filme deles, que tem ali um personagem chamado Thanos. O Thanos, ele tem ali uma luva, que eu não sei nem como é que chama aquilo, porque eu só vi. E lá tem as pedras do infinito. Quando ele junta todas aquelas pedras na sua mão, se ele fizer um estalo de dedo, tudo pode ser alterado no universo. Agora veja, a mente humana tenta representar, através de uma ficção científica, que um ser qualquer tem o poder para transformar o universo todo num estalar de dedo. Porém, o ser humano tem dificuldade de aceitar que Deus Todo-Poderoso tem condições de mudar, ou de criar, ou de recriar o universo através da sua palavra. Então isso é muito preocupante, queridos. E por fim, já começando aqui no capítulo 5, que é o próximo capítulo que nós vamos dar continuidade, diz aí: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Este será o tema para a gente estudar na próxima semana. Digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque este foi morto e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Queridos, o que você precisa entender, que por mais grandioso que seja Deus, Ele não olha para os seus filhos aqui na terra como seres insignificantes. Deus, Ele é poderoso, mas Ele te ama. E Ele quer te salvar. Ele governa acima de todas as forças do universo, mas Ele conduz para um caminho de esperança e de vitória. Ele estará presente nos momentos mais difíceis da sua vida. Pode crer. E mesmo que a gente não entenda, Ele continuará do seu lado. Ele quer restaurar o Éden que foi perdido. Ele quer nos dar um novo céu, uma nova terra. E Ele nos convida para nos achegarmos a Ele e nos assentarmos junto com Ele no trono da vitória. Jesus, Ele foi enaltecido, foi glorificado, porque Ele veio neste mundo, venceu tudo, não pecou, salvou a humanidade e voltou para o céu. Hoje, Deus também está nos convidando para que possamos ir diante dele no trono da graça. Esse trono que, além de ser da glorificação, do reconhecimento de ser o grande Criador de tudo, mas também é um trono da misericórdia.
Eu gosto de meditar nessa imagem. Eu gosto de pensar exatamente assim, como um Deus que estende suas mãos para amparar os seus filhos aqui na terra. Somos insignificantes porque somos pecadores, mas Deus nos olha como filhos e filhas. Eu queria perguntar uma coisa para você hoje. Você deseja no seu coração ser recebido por Deus no trono da graça, para que Ele possa acompanhar todos os passos da sua vida? Deixa eu ver a mão. Que bom. Para isso, queridos, temos que entender que esse Deus, Criador dos céus e da terra, Ele não nos abandonou. Ele continua com suas mãos sustentando o universo e sustentando essa bolinha onde todos nós estamos inseridos. Eu quero orar por você, querido Deus, Pai eterno. Nesta hora eu invoco o teu nome mais uma vez, Senhor, porque nessa lição que tivemos, reconhecemos que tu és soberano sobre todas as coisas. Nós somos frutos da imagem e semelhança tua. E é por isso que nos ama, Senhor. Eu quero me entregar a ti, Senhor. Cuida de mim. Cuida da minha família. Mas cuide também dos meus amigos que estão acompanhando esse estudo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.